possamos ser edificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser edificados pela palavra e na palavra do Senhor, que Deus possa estar nos cobrindo na sua sombra e nos abençoando em Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você, nosso querido ouvinte, possa ficar conosco e ser abençoado. Nós estamos no curso de Teologia 2, no módulo de Escatologia, e hoje é a nossa segunda aula acerca desse tema, acerca da aula do arrebatamento. E hoje nós falaremos sobre a profecia de Daniel, em Daniel 9, e também falaremos sobre Daniel 4, de Apocalipse 4 e Apocalipse 3. Queridos, deixa eu falar com vocês sobre o que é o arrebatamento da igreja e se esse arrebatamento ele é condicionado à verdade pela Escritura. Uma das coisas que nós precisamos entender é que na teologia e na Escritura, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Vou repetir. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, o que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu não posso pegar um versículo isoladamente da Escritura e tentar utilizar-se deles para apoiar uma doutrina. É claro que existem doutrinas, salvo esse, que nós não podemos fazer isso, salvo exceções. Tem exceções que a gente trabalha um texto que é um texto proeminente da Escritura que dá para construir base bíblica doutrinária naquela doutrina. Agora, isto não serve para a maioria das doutrinas. E a doutrina do arrebatamento da igreja é uma doutrina que ela carece de textos bíblicos claros sobre o assunto. O primeiro assunto a primeira passagem que nós debateremos hoje é Daniel 9. Pega sua Bíblia em Daniel 9. Daniel 9 é uma passagem, segundo a perícope, é uma passagem que nós
falaremos sobre a natureza das 70 semanas de Daniel. Daniel aqui estava orando a Deus e ele fez um pedido para que Deus pudesse livrar o seu povo e que o seu povo voltasse para os seus caminhos. Mas antes de lermos o texto, eu quero dizer que nós já analisamos Apocalipse 3, 10 e 1 Tessalonicenses 2, que são os textos de João e de Paulo que falam sobre o arrebatamento, né? Ou melhor, que dizem que fala sobre o arrebatamento, e já provamos na primeira aula que não fala sobre o arrebatamento da igreja. Agora, nós precisamos relacionar, antes de entrarmos em Daniel, Apocalipse 4, 1 e 2. Apocalipse, na verdade, eu vou ler os dois primeiros, mas a gente vai focar no mais propriamente no primeiro versículo, certo? Diz assim o texto. Apocalipse 4, verso de número 1. Vejamos o que diz o texto. Depois dessas coisas, aqui no grego é metatauta, então ele está terminando uma sessão para iniciar outra, né? A primeira sessão é a era da igreja, então vai dar um outro texto. Então é que ele está iniciando outra sessão. Ele diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, eu ouvia falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Preste atenção, devem, não podem, devem acontecer. Verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João aqui, ele vê a ordem celestial de Deus. Ele está recebendo a ordem de Cristo para o final dos tempos. Ele entrou no Santo dos Santos, assim como lá no Templo de Moisés, fazendo uma metáfora, e ele está recebendo de Cristo a mensagem do Apocalipse. Agora perceba que aqui Jesus, ele não está falando do arrebatamento. Ele está dando a instrução para João acerca daqueles que já teriam morrido em Cristo. É o que diz os capítulos seguintes.
que aqueles que morram, os versículos seguintes, desculpa, que aqueles que morreram em Cristo verão o Senhor em glória. E depois nós também encontraremos com o Senhor. É o que diz, por exemplo, 1 Tessalonicenses, ele fala rapidamente eu quero ler 1 Tessalonicenses, que diz aqui. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Eu pergunto, nesses dois textos, ele fala de um arrebatamento? Não, ele fala dos sinais da vinda gloriosa de Cristo. Ele virá do céu para a terra. E ele diz ainda que, recebida a trombeta de Deus, essa vinda será com alarido, será com grande clamor. E com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, eu pergunto, esse alarido, ele é um rapaz, né? Porque muitos utilizam-se do grego para dizer que é rapaz, ou raptar, né? No verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele, juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares. Esta vinda do Senhor não será uma vinda secreta. Jesus, ele compara a vinda secreta ele compara a vinda do Senhor como um ladrão na noite. Agora, eu ainda vou trabalhar esse texto de 1 Tessalonicenses 4, mas eu quero explicar o que nós temos aqui em Apocalipse 4:1. Aqui nós temos João vendo o futuro não alcançado mediante artes mágicas ou leitura de atos por mesmo de mãos humanas. Martin Harry diz que não podemos conhecer nada do futuro a menos que Deus revele para nós. O futuro está encoberto por um véu, até mesmo que o Senhor, até que Deus abra o céu. Adolfo Pós diz que o céu aberto
não libera apenas acontecimentos, mas também é revelado entendimento da parte do Senhor. Muitas vezes sentimos como, e aqui é uma menção, que muitas vezes nós sentimos que o céu está fechado, mas o mesmo Senhor que levantou o Cristo sobre os mortos, Ele está conosco. E ele dá uma mensagem, ele sentimos como se o céu estivesse fechado para nós. E em Isaías 63 diz assim: tornemo-nos com aquele sobre que nunca tivesse dominasse, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesse do céu e descesse para fazer notório o teu nome e teus adversários. Isso está em Isaías. No começo do livro de Apocalipse, aparecem 3 portas mais importantes da nossa vida. A porta da oportunidade, em Apocalipse 18, veremos o texto. Eu conheço tuas obras que está diante de mim, tens uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tens pouca força e guardas a minha palavra e não negaste meu nome. Essa é a primeira porta. A segunda porta é a porta do coração humano. Em Apocalipse 3:20, olha o que diz. Lá no final do capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui Jesus, ele está dizendo que essa porta é a porta do coração humano. Não é a porta para um arrebatamento secreto. O texto de Apocalipse 18 é a porta para o coração humano. É o coração humano recebendo Cristo. A terceira porta é a porta da revelação, que é justamente o texto de Apocalipse 4:1. É o texto que fala que se nós aceitarmos Cristo, Ele nos, ou melhor, se Ele inclinar o nosso coração a aceitá-lo, nós receberemos redenção. Então Jesus ouve uma voz como trombeta em Apocalipse 1:10, desculpe. Ele se revelou da mesma forma. Olha o que diz o texto. Eu fui arrebatado, que essa expressão é rapazo, em espírito, no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa volta não é uma volta secreta, é uma volta que todo olho verá. Lá bastou João voltar-se para Jesus. Em Apocalipse
dessa. Em Apocalipse 5:4, agora João precisa entrar no céu e não apenas muda a posição, mas de lugar, porque agora não se trata de um lugar presente, mas o futuro vem sobre nós a partir do trono de Deus. João recebe uma ordem: sobe para aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então sobe para cá, que é rapaz. João, então, é chamado ao céu para ver um aspecto, para não ver, é chamado ao céu para não ver o aspecto cínico da história, não a história sem freio e sem rumo, não a história que é dessas coisas que devem acontecer. O Deus que está no trono é quem determina todas as coisas. George Land diz que não importa quanto contamináveis ou incontroláveis as forças do mal pareçam ser na Terra. Essas forças não podem anular ou esconder o fato que Deus está governando por trás do palco o universo. O futuro está nas mãos de Deus. Não é acaso nem falta de controle. Não precisamos temer o que isso diz em Apocalipse 4:1, desculpa, é tudo aquilo que acontece sobre a Terra resulta em algo que sucederá no céu. Então, tudo que acontece no lado humano, material, já ocorreu no mundo espiritual. Isto é para qualquer coisa, inclusive para o Apocalipse. A causa que está no céu é o efeito sobre o qual se verifica os acontecimentos terrenos. João, imediatamente então, ele diz que eu vi em espírito, que os achou em espírito. João, então, não vê seus olhos físicos, nem escuta com seus ouvidos físicos. João, então, ele vê, ele em carne e sangue. João não suportaria contemplar a glória de Deus. Então, João tem uma visão. Aqui acontece com João a mesma coisa que aconteceu com Moisés. A mesma coisa. Só que diferente de Moisés, Moisés foi trasladado e ficou em terra.
João foi trasladado, mas o seu espírito foi para o céu. Essa é a diferença. Mas o significado é o mesmo. Aqui então nós vemos que o contexto de Apocalipse 4 é a visão que João tem no céu. É ele que é arrebatado. E ele não é arrebatado para deixar a terra. Não, ele é arrebatado, tem a visão e depois volta. Agora, o que dizem os pré-tribulacionistas é que esse texto fala de um arrebatamento secreto. Não existe base textual para isso. Olha o que diz o verso 2. E logo fui arrebatado em espírito, eis que estava um trono posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem é esse sentado sobre o trono? Deus Pai. E Cristo estava com ele. Então, esta é a revelação de João. Agora perceba que uma coisa é verdade que dizem os pré-tribulacionistas. Em Apocalipse, a última ocorrência da palavra igreja na Bíblia toda é na carta de Cristo a Laodiceia, é a última palavra igreja. Depois, no resto do Apocalipse, você não encontra mais a palavra igreja. Por que será? Eles dizem que é por causa que a igreja receberá o arrebatamento, que seria o rapaz, né? Mas mesmo assim nós não temos base para isto. Certo? Não temos base. O que diz o texto é que a volta de Cristo, ela então será uma única volta. Depois a gente vai ver aí as consequências e as maneiras da volta de Cristo. Mas antes disso, eu quero estudar com você o que diz Apocalipse, Daniel, porque eles fazem uma distinção em Daniel 9. Então, em Apocalipse 4, em 1 e 2, e Apocalipse 3, 10, a gente já provou que não está o arrebatamento ali. Em Apocalipse 4, 1 e 2, é a parte da visão de João. E Apocalipse 3:10 é um conselho de Cristo para a igreja de Laodiceia. Agora vejamos o que diz Daniel 9, do 20 ao 27. Diz assim, eu vou ler deixa eu ver aqui, 27.
Deixa eu ver aqui só um minuto. Daniel 9:24, desculpa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transição, para ver os pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Mãe? Só um minuto, querido. Voltei, desculpa. Bom, então aqui a gente tem nesse texto o que aqui o contexto é uma visão de Daniel. Daniel estava num povo que estava cometendo muitos pecados. E ele ora. E ele então tem uma visão. E quem aparece para ele? Vejamos. Olha o que diz Daniel 9, na primeira sessão de Daniel 9, no capítulo, no versículo, desculpa, de número 4. E orei ao Senhor e disse, meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele ainda disse que ele estava orando e apareceu para ele um anjo. Aqui diz que era Gabriel. E esse anjo, ele diz a ele que 60, a palavra 7 aqui para os pré-tribulacionistas, se tem a palavra semana aqui é para designar uma semana de anos. Então, cada semana da lição de Daniel é correspondido a 7 anos, é uma semana de anos. Então, cada dia é um ano. Então, se são 7 semanas, são 70 semanas. A expressão significa semana foi Shua, que significa literalmente 7. Portanto, segundo eles, para o conjunto de 7 dias, como estamos acostumados a ler no calendário, não se trata de 7 dias, mas de 7 anos. Certamente seria um tempo muito maior do que apenas 7 anos. Assim podemos dizer que Gabriel fazia menção
ao período, até o fim dos tempos. Então, nós hoje estamos na 69 semanas. Segundo os tribulacionistas, Deus ele ainda tem um tratamento com Israel e eu acredito nisso também. Agora, eles dizem que estas 7 semanas é um tratamento de Deus para com Israel, porque o anjo diz assim: 7 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua santa cidade. Que eles dizem que o teu povo é Israel, é a santa cidade de Jerusalém. Então, voltando aqui, eles dizem, e eu volto a dizer, eu acredito nisso, que assim como Deus prometeu ao povo de Israel que eles ainda voltariam para a terra após os 70 anos de exílio babilônico, eles dizem que Deus prometeu a Israel que ainda restituiria o governo a Israel, que Deus ainda tem um tratamento com Israel. Só que quando Israel negou a Cristo, Deus deixou de tratar com Israel e passou a tratar com a igreja. Então, o povo de Deus agora é a igreja. Quem se aliar à igreja será povo de Deus. Não existe uma diferença entre Deus e entre igreja e Israel. O que existe é, se o povo de Israel se aliar à igreja, como a gente acredita que acontecerá nos últimos dias, eles serão salvos e se tornarão igreja do Senhor. Agora, olha o que diz, o que os pré-tribulacionistas dizem. Qual era aqui o primeiro ponto? É que o anjo Gabriel disse que seria para acabar com a transgressão. Está aí no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, esta santa cidade, para cessar a transgressão. É o primeiro ponto. Qual é o pecado que havia levado Israel para o cativeiro? Você sabe me dizer? Antes que os babilônicos invadirem Jerusalém, os judeus estavam contaminando a fé em Deus com rituais pagãos. Chegaram a adorar os Balaíns, imagens dedicadas ao deus fenício Baal. Todavia, depois do cativeiro, os judeus nunca mais adoraram falsos deuses
E foi dessa maneira que acabou a transgressão citada pelo anjo. Então, quando o anjo diz a Daniel que acabaria com a transgressão, era uma transgressão de forma de idolatria. A gente vê lá em Deuteronômio, em Êxodo 20, que um dos mandamentos de Deus a Israel é não fazer o segundo mandamento, né? Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nem nas águas debaixo da terra. Então, eles haviam esse mandamento, esse acabar com a transição, é para acabar a idolatria em Israel, para acabar os rituais pagãos. O segundo propósito era cessar a transição da fim ao pecar. O primeiro cessar a transição, o segundo é dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, expiar as culpas. A Bíblia afirma categoricamente que foi Cristo que expiou nossos pecados. Então, portanto, o anjo Gabriel estava revelando a Daniel que somente seria dado a expiação das culpas através do Messias. Por que o povo tem que se voltar a Cristo? Porque só Ele pode dar expiar a culpa, como o próprio anjo decretou a Daniel. Para isto, Israel precisa unir-se com a Igreja do Senhor e tornar-se uma. Deus, ele não tem dois povos, ele tem um povo que acredita em Jesus. Cada um de nós precisa estar perante Deus, perante Cristo. Assim, o terceiro propósito é para trazer a justiça eterna. Também está no versículo 24. Aqui é uma referência entre o tempo do milênio, quando Jesus governará o mundo com justiça e juízo. Nós falaremos mais sobre o milênio lá em Apocalipse 20, quando chegar sobre isso. Mas o que eu posso adiantar é que, diferente de alguns pós-tribulacionistas, eu sou minelista, não sou aminelista, Geralmente os pós-tribulacionistas acreditam que a Israel
que o milênio acontece sob a era da igreja. E não, o milênio ocorre após o fim da grande tribulação, tanto a uma parte de Israel, tanto a uma parte da igreja que está aqui na terra. A uma parte não, a toda a igreja, né? Porque não existe arrebatamento. Então, que se ele expia os pecados, ele traz a justiça eterna, enquanto ele veio para cumprir toda a visão e profecia. Todos os rituais do Antigo Testamento eram um prenúncio do que isso que haveria de vir. Então ele vem cumprir a profecia como está em Daniel. Em Daniel, desculpe. Então, todas as profecias de Gênesis a Malaquias só se cumprem depois que Jesus Cristo vem. E, em último lugar, para ungir o Santíssimo. O lugar Santíssimo ele só existia em um local, no Templo de Jerusalém. A história relata que o segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo sob o comando do general Tito, o que significa que para os pré-tribulacionistas acreditam que para que a profecia de Daniel se cumpra nesse ponto de ungir o Santíssimo, o templo precisa ser reconstruído. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas já acreditei. Ok? Na verdade, não é que eu não acredito, eu acho que pode acontecer, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, eles precisam dos objetos do templo, né? E precisam estar novamente em posse das mãos de Israel nesse templo, ok? Gente, eu já tô com a garganta seca. Então, esse é o... Então a gente viu que essa profecia é sobre o povo e a ungir é para acabar a transação, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna e para ungir o Santíssimo. O templo precisa ser reconstruído, mas eu não tenho certeza disso. Mas se for, é para que o anticristo profane o templo e aí Israel veja que ele é o anticristo, né? E, por fim, nós temos aqui que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, o rei Nabucodonosor
construiu, conquistou Jerusalém em 586 a.C., destruindo toda a cidade. O templo ficou em ruínas, né? E praticamente todo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Nesse sentido, a primeira ação trata da liberação dos judeus a fim de que eles restaurem os muros do templo de Jerusalém e reconstruam o templo por intermédio de Neemias e Esdras. Isso aconteceu no segundo templo. Isso aconteceu em 444 a.C., quando o rei Artaxerxes Lominiano ordenou que os judeus retornassem para casa. Isso está em Neemias 1, de 1 a 8. E chegava o fim o fim do exílio, né, de Daniel, o fim do exílio da Babilônia. O quarto é que até que o ungido, o príncipe de Israel, venha, haverá 7 semanas. As primeiras 7 semanas da profecia, ou 49 anos, englobam o templo desde o decreto de Artaxerxes até a reconstrução. No entanto, foi um período muito difícil para os judeus. Assim que eles voltaram para Jerusalém e ocuparam a terra durante o cativeiro, houve muitas resistências que ocuparam a terra durante o cativeiro. Neemias e Esdras enfrentaram uma posição obstinada de Sanballat, Tobias e tantos outros que não queriam ver a cidade santa ser erguida novamente. Foi por isso que a reconstrução dos muros durou quase 50 anos para ser destruída. Gente, eu achei que eu ia conseguir terminar aqui, mas não. Amanhã a gente volta para terminar essa parte de Daniel 9 e para fazer o contraste entre o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor. Mas o que eu posso adiantar para vocês aqui é que essa profecia de Daniel, ele está falando sim de Israel, mas ainda não existe mais um tratamento exclusivo de Deus para com Israel. Isso ficou na época do Antigo Testamento. Existe um tratamento de Deus com Israel, sim. Mas existe também tratamento de Deus com a igreja.
o que não significa que o tratamento de Deus com Israel é exclusivo. Isso significa que quando eles aceitarem a Cristo como Messias, que eu acredito que acontecerá, os dois povos se unirão como um só povo e serão levados para encontrar o Senhor, o que também significa que não existe arrebatamento, e sim o povo passa pela tribulação. Mas até hoje tu pegou que existe arrebatamento. Ok, mas eu não achei nenhum texto hoje que comprove isso. Mas tu quer que exista o arrebatamento? Claro que eu quero. Agora, eu não posso colocar sobre as escrituras algo que elas não dizem. Nós trabalhamos Apocalipse 4, trabalhamos Apocalipse Daniel 9, estamos trabalhando Daniel 9, trabalhamos a 1 Tessalonicenses e eu mostrei para vocês que não existe base. Eu vou mostrar depois, vou continuar nesse texto, ainda tem mais 2 aulas sobre o arrebatamento. E eu vou mostrar para vocês como eu quero que aconteça, mas eu não encontro base para isso. Tá bem? Queridos, que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e voltamos na aula que vem, tá? Amanhã ou hoje de madrugada, tá bem? Temos a nossa aula de terça-feira, meia-noite, que vai ser uma aula da madrugada, tá bem? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Na live que vem eu responderei perguntas, então escreva suas perguntas, envie para o meu Instagram. Eu tô louco pra construir um quadro aqui no canal de perguntas e respostas, que se pergunta eu evangelizo. Mas vocês não estão enviando, então me perguntas para lá também. Que Deus abençoe a todos.